Capítulo 14. Agiu bem, disse Aslan, sacudindo a terra com a vibração de sua voz. Todos os narnianos ouviram aquelas palavras. E Diggory percebeu que aquela história seria transmitida de pai e filho por centenas e centenas de anos, e talvez para sempre. Mas não corria o risco de sentir-se presunçoso por isso, pois estava frente a frente com Aslan. Podia agora olhar nos olhos do leão, esquecer seus problemas e sentia feliz. Agiu bem, filho de Adão, disse o leão outra vez. Para obter este fruto, passou fome e sede, derramou lágrimas. Só a sua mão lançará a semente da árvore que protegerá Nárnia. Semeie a maçã perto do rio onde a terra é macia. Diggory assim fez. Estavam todos tão quietos que se pôde ouvir o baque da maçã no barro. Está lançada, disse Aslan. Passemos a coroação do rei Franco de Nárnia e da rainha Helena. Só então as crianças notaram o casal. Vestiam belas e estranhas roupagens. 4 anões seguravam o manto do rei e 4 ninfas o manto da rainha. Traziam as cabeças descobertas, mas Helena soltara os cabelos e tinha agora uma aparência muito melhor. Mas não eram os cabelos e as vestimentas que os tornavam tão diferentes. As fisionomias apresentavam uma expressão diferente, principalmente a do rei. Sumira de seu rosto a rispidez e a astúcia, adquiridas nas duras ruas de Londres. O que se via era a coragem e a bondade que sempre possuíra. A causa disso, talvez, fosse a atmosfera do mundo novo, ou a convivência com Aslan, ou as duas coisas. Palavra, disse o cavalo para Polly. Meu velho patrão mudou quase tanto quanto eu. Agora é mesmo um patrão de verdade. Está certo, falou Polly, mas não precisa zumbir no meu ouvido. Faz cócegas. Aslan disse. Desfaçam o emaranhado que vocês fizeram com aquelas árvores. Só então Diggory percebeu que 4 árvores tinham sido amarradas, a fim de formar uma espécie de jaula. Os 2 elefantes e alguns anões desfizeram os laços. Havia 3 coisas lá dentro. A primeira era uma pequena árvore que parecia de ouro. A segunda era uma árvore nova que parecia de prata. Mas a terceira era uma coisa lamentável, de roupas enlameadas, toda arqueada entre as duas. Diggory exclamou. Puxa, é o tio André. Temos de voltar um pouco atrás para explicar o que aconteceu. Os bichos, como sabemos, tinham tentado plantá-lo e regá-lo. Quando voltou, assim, tio André se viu empapado, atolado na terra, até os quadris e cercado de animais selvagens. Não é de espantar que tenha começado a berrar e uivar. Foi, de certo modo, uma boa coisa. Por isso, afinal, convenceu a todos, principalmente o javali, de que estava vivo. Então eles o desenterraram. Suas calças estavam daquele jeito. Logo que livrou as pernas, tio André tentou fugir, mas uma rápida trombada do elefante enlaçou-lhe a cintura. Decidiram todos que devia ser posto a salvo em algum lugar até o retorno de Aslan. E assim fizeram. Uma espécie de gaiola ou cesto em torno dele e ofereceram-lhe mantimentos. O burro juntou grandes montes de cardos, atirando-os lá dentro. Tio André pareceu indiferente aos cardos. Os esquilos fizeram um bombardeio de nozes, mas o tio, cobrindo a cabeça com as mãos, evitou as nozes. Vários pássaros atiraram-lhe minhocas. O urso foi o mais gentil. Ter encontrado antes uma colmeia de abelha, em vez de servir-se, o que faria? O grande contentamento trouxe para tio André. Foi o pior da festa. A colmeia bateu na cara do homem. Nem todas as abelhas estavam mortas. O urso, que pouco se importaria com uma colmeia na cara, não podia entender por que tio André recuou tão depressa e se jogou ao chão. Azar caiu em cima dos cardos. De qualquer forma, como disse Javali, um bom bocado de mel entrou na boca dessa criatura. E isso deverá fazer-lhe algum bem. Já estavam gostando do bicho estranho e esperavam que Aslan se permitisse ficar com ele. Alguns mais inteligentes já achavam que os ruídos que saíam da sua boca, pelo menos alguns, tinham sentido e deram-lhe o nome de conhaque, pois era esta palavra que saía com mais frequência da boca de tio André. Por fim, à noite, tiveram de deixá-lo. Aslan passou o dia todo atarefado, instruindo o rei e a rainha, sem poder ocupar-se do pobre e velho conhaque. Fome
Ele não passou com aquelas nozes todas e com as bananas e maçãs atiradas aos montes. Mas não se pode dizer que tenha tido uma noite agradável. Tragam aquela criatura, disse Aslan. Um dos elefantes levantou o tio André com a tromba e colocou-o aos pés do leão. O homem estava apavorado demais para mover-se. Oh, Aslan, falou Polly. Poderia dizer uma coisa que desapavorasse ele? E depois poderia dizer algo que o impedisse de voltar a este lugar. E acho que ele ainda quer voltar? Indagou Aslan. O caso é que ele quer mandar outra pessoa. Está muito entusiasmado com a barra de ferro que virou poste e acha. O que ele está pensando é uma grande tolice, interrompeu Aslan. Este mundo só estará explodindo de vida por poucos dias, pois a canção com que chamei a vida ainda vibra no ar e retumba na terra. Não será por muito tempo, mas não posso dizer isso a este velho pecador, como também não posso consolá-lo. Ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Ó, filhos de Adão, com que esperteza você se defende daquilo que lhes pode fazer o bem? Mas eu lhe ofertarei a única dádiva que é capaz de receber. Inclinou a cabeça quase com tristeza e soprou no rosto aterrorizado do feiticeiro. Durma, afaste por algumas horas de todos os tormentos que forjou para si mesmo. Tio André caiu embolado, já de olhos cerrados, e começou a ressonar tranquilamente. Levem-no e deixem que durma em paz. Agora, anões, mostrem que são bons joalheiros. Quero que façam 2 coroas reais. Um bando inimaginável de anões correu na direção da árvore dourada. Antes que se pudesse dizer faca, arrancaram as folhas e alguns galhos. Só então as crianças perceberam que a árvore era realmente de ouro. E do melhor, só poderia ter nascido das moedas caídas do bolso de tio André. Como por milagre, foram surgindo um monte de lenha seca. Uma pequena bigorna, martelos, foles e tenazes. Como os anões gostavam desse trabalho, num instante o fogo crepitava. Os foles sopravam, o ouro derretia-se e os martelos retiniam. 2 toupeiras trouxeram um monte de pedras preciosas e em pouco tempo 2 coroas tomavam forma nas mãos dos hábeis joalheiros. Não coisas pesadonas e feias como as coroas modernas, mas aros leves, delicados e bem torneados que podiam ser de fato usados com elegância. A coroa do rei era adornada de rubis, a da rainha de esmeraldas. Depois de esfriadas as coroas do rio, Aslan ordenou que Franco e Helena se ajoelhassem diante dele. Colocou-lhe as coroas na cabeça e disse: Levantem, rei e rainha de Nárnia, pai e mãe de numerosos reis de Nárnia e das ilhas e de Arquelândia. Todos fizeram o que podiam. Deram vivas, relincharam, ladraram, bateram palmas com as asas. O casal permaneceu em pé com toda a solenidade, demonstrando uma certa timidez que os fazia mais nobres. E Digory, que continuava aplaudindo, ouviu a voz profunda de Aslan. Vejam, toda a multidão virou a cabeça e respirou fundo. Jubilosamente adiante viram uma árvore que não se encontrava ali um momento antes. Devia ter crescido em silêncio, mas com a rapidez de uma bandeira que se desfralda. De seus ramos parecia projetar-se a luz, não a sombra. Maçãs de prata repontavam de todas as folhas como estrelas, mas era o perfume mais que a luz, que provocava suspiros. Tão intenso era que, por um momento, ninguém conseguiu pensar em nada. Filho de Adão, falou Aslan. Você fez um ótimo trabalho, e vocês, narnianos, cuidem antes de tudo desta árvore, que é seu escudo. A feiticeira de que lhes falei fugiu pro norte do mundo. Lá viverá e ficará mais forte em magia negra. No entanto, enquanto essa árvore florir, jamais voltará a Nárnia. Não ousará aproximar-se 100 quilômetros da árvore. Perfume, que é alegria, vida e saúde para vocês, é morte, horror e desespero para ela. Todos contemplavam solenemente a árvore. Quando Aslan se virou subitamente para as crianças, lançando fulgores dourados de juba. O que foi, crianças? Havia percebido que Polly e Digory cochichavam. Digory, vermelho como um pimentão, respondeu. Aslan. Esqueci de contar. A feiticeira já comeu uma dessas maçãs da mesma espécie. Polly contou o resto. Assim Aslan concluiu ela. Achamos que deve haver algum engano e que o perfume da árvore não vai fazer mal a ela. Por que, filha de Eva? Bem, ela comeu uma fruta. Filha, é por isso mesmo que agora a feiticeira tem pavor das outras frutas. É o que acontece aos que colhem e comem frutos, fora do tempo e sem boa intenção.
Ah, estou entendendo, disse Polly. Como ela comeu maçã sem boa intenção, não ficará jovem para sempre e tudo. Alan sacudiu a cabeça e disse: Infelizmente ficará sempre jovem e tudo mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder e a perenidade de uma deusa, mas a eternidade com o coração mau é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que quer, o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Eu mesmo quase comi a maçã, disse Diggory. O fruto sempre age, filho, mas não age no sentido da felicidade, para aqueles que o arrancam em causa própria. Se o Narnianos roubasse um fruto e aqui o plantasse, protegeria. Narnia mais transformaria esse país em um império poderoso e cruel como Charne. E a feiticeira procurou tentá-lo de outro modo, não é, meu filho? Sim, Aslan. Ela queria que eu levasse uma fruta para minha mãe. Você teria curado se eu fizesse, mas não teria conquistado a alegria, nem a sua, nem a dela. Chegaria o tempo em que se arrependeriam. Diggory ficou mudo, pois as lágrimas o agitavam. Desfeitas as esperanças de salvar a mãe. No entanto, ao mesmo tempo sabia que o leão sabia o que teria acontecido. E que deviam existir coisas mais pavorosas do que a morte de quem se ama. Aslan falava agora quase em murmúrios. É o que teria acontecido com o fruto roubado, meu filho. Mas não é o que acontecerá. O que lhe daria agora é trazer a alegria em seu mundo. O fruto não terá a vida eterna, mas terá o poder de curar. Vá, colha um fruto da árvore. Por um segundo, Diggory não entendeu nada. Era como se o mundo tivesse virado pelo avesso. Depois, como se sonhasse, caminhou para a árvore. O rei e a rainha e as criaturas todos o aplaudiam. Colheu a maçã e guardou no bolso. Depois voltou a Aslan. Por favor, posso ir para casa agora? Esquecerá de dizer obrigado. Mas Aslan compreendeu que ele estava agradecido. Não precisam de anéis quando estou com vocês, falou a voz de Aslan. As crianças piscaram e olharam em volta. Estavam novamente no bosque dos dois mundos. Tio André, estendido no chão, continuava a dormir. Aslan dizia: deve voltar agora, mas há duas coisas a que devem prestar atenção: um aviso e uma ordem. Olhem, viram um pequeno vazio na relva. Quando estiveram aqui da última vez, esse vazio era um lago. Quando mergulharem nele, chegarão ao mundo onde o sol moribundo iluminava as ruínas de Charn. Já não há lago. Aquele mundo acabou, como se jamais tivesse existido. Que a raça de Adão e Eva receba esse aviso. Mas a gente é tão ruim como as pessoas de Charm, indagou Polly. Ainda não, filha de Eva, ainda não. Mas estão caminhando para isso. Não é possível que um homem perverso de sua raça descubra um segredo tão poderoso quanto o da palavra execrável. E use esse segredo para destruir todas as coisas vivas. Breve, muito breve, antes que envelheçam grandes nações de seu mundo serão governadas por tiranos, parecidos com a Imperatriz Jades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Avisem seu mundo deste grande perigo. E a ordem é esta: logo que puderem, tomem do tio os anéis mágicos e o enterrem, para que ninguém volte a usá-los. As crianças olhavam para a face de Leão. Enquanto ele pronunciava essas palavras, de repente nunca souberam como aconteceu. Foi como se a face de Aslan se tornasse um mar de ouro, no qual flutuavam inexprimível força e ternura passavam por eles e por dentro deles, e sentiram que jamais na vida haviam sido realmente felizes, bons ou sábios, nem mesmo vivos e despertos. Até aquele momento, a lembrança desse instante permaneceu com eles para sempre. Enquanto viveram, se alguma vez se sentissem tristes, amedrontados, irados, a lembrança daquela bondade dourada retornava, dando-lhes a certeza de que estava tudo bem. E sabiam que podiam encontrá-la ali perto, numa esquina ou atrás de uma porta. Um minuto depois ou três, os três, tio André, já acordado, despencaram no barulho e no cheiro forte de Londres. Achavam-se na calçada, diante da casa dos Ketterley. Tudo como antes, menos a feiticeira, o cavalo, o cocheiro. Faltava a barra no poste. Lá estavam os restos do cabriolé e lá também estava a multidão. Todos falavam e pessoas ajoelhavam-se diante do policial ferido, perguntando como está, sente-se melhor? A ambulância estará aqui num instantinho. Puxa, disse Diggory para si mesmo. Parece que a aventura toda aconteceu num abrir e fechar de olhos. Muitos procuravam Jades e o cavalo. Ninguém tomou conhecimento das crianças, pois ninguém percebeu que tinham ido e voltado.
Quanto ao tio André, pelo estado de suas roupas e pela cara cheia de mel, não poderia ter sido reconhecido por ninguém. Felizmente, a porta da frente estava aberta e a empregada continuava lá, apreciando a confusão. Que dia fabuloso teve a moça. E assim as crianças não tiveram dificuldade de empurrar tio André para dentro, antes que fizesse qualquer pergunta. Ele correu pelas escadas da frente. As crianças temeram que demandasse o sótão para esconder os anéis restantes, mas não precisavam preocupar-se. Tio André procurava uma garrafa escondida no guarda-roupa. Saiu de roupão e foi direto pro banheiro. Diggory perguntou a Polly: será que você pode apanhar os outros anéis? Quero ver mamãe. Perfeito. A gente se viu mais tarde e Polly subiu pro sótão. Diggory expirou muito fundo e da ponta dos pés dirigiu-se ao quarto da sua mãe. Muitas vezes se vira naquela mesma atitude, afundada nos travesseiros, o rosto pálido e magro, de trazer lágrimas aos olhos. O menino tirou do bolso a maçã da vida. Assim como a feiticeira parecia diferente em nosso mundo, também o fruto do jardim da montanha parece diferente. Havia muitas coisas coloridas no quarto. É claro, a colcha, o papel de parede, a luz do sol na vidraça e a bonita blusa azul da mãe do menino. Mas quando Diggory retirou a maçã do bolso, essas coisas nem pareciam nem ter cor. Até a luz do sol parecia mortiça. O fulgor da maçã lançava estranhas luzes do teto. Nada mais merecia ser olhado e nem era mesmo possível olhar para outra coisa. E o perfume da maçã era como se a janela daquele quarto desse para o paraíso. Oh, meu querido, que linda! Quer comer maçã agora? Será que o médico vai provar? Indagou ela. Pensando bem, acho que ele não vai se importar. O menino descascou a fruta e deu à mãe. Em pequenos pedaços, antes que ela terminasse, sorriu, mergulhou, a cabeça no travesseiro e adormeceu. Um sono natural e bom, sem necessidade daquelas drogas medonhas. Era, Diggory sabia, o que a mãe mais queria no mundo. Certo de que ela já se achava melhor, beijou no rosto de leve, saiu do quarto com o coração nos pinotes, levando o miolo da maçã. Durante o resto do dia, a olhar para as coisas, todas tão comuns e sem magia. Não chegou a ter esperanças. Essa esperança só veio quando se lembrou dos olhos de Asna. À tarde, enterrou o miolo da maçã no quintal. No dia seguinte, quando o médico chegou para a visita diária, Diggory inclinou-se no balaustre da escada para ouvir o doutor dizer para a Dialeta: minha senhora, é o caso mais extraordinário de toda a minha vida. Até parece um milagre. Não diga nada ao menino por enquanto. Não é bom criar falsas esperanças, mas na minha opinião, a voz do médico ficou muito baixa para ser ouvida. Diggory foi ao quintal e assumiu para Polly. O sinal secreto. Ela não pudera aparecer no dia anterior. E a sua mãe perguntou logo à menina de cima do muro. Acho que vai estar tudo certo. Mas desculpe, prefiro não tocar no assunto. Por enquanto. E os anéis? Peguei todos. Olha, não há perigo, estou usando luvas. Vamos enterrá-los. Vamos. Marquei o lugar onde enterrei ontem o miolo da maçã. Polly desceu do muro e foram até o lugar. A marca seria desnecessária. Já alguma coisa nascia da terra. Não tão rapidamente como em Nárnia, é claro. Arranjaram uma colher de pedreiro e enterraram os anéis, inclusive os que usaram no círculo em torno do broto. Uma semana depois, sem dúvida nenhuma, a mãe de Diggory achava-se muito melhor. Mas 2 semanas já podia sentar-se no jardim. Um mês mais tarde, toda a casa estava mudada. Tia Leta fez tudo o que a convalescente pediu. Janelas foram abertas, reposteiros foram recolhidos para aclarar os quartos. Havia flores por todos os cantos, coisas mais gostosas para comer. E a mãe voltou a cantar ao piano. Às vezes brincava de tal jeito com as crianças que tia Lita disse: você, Mabel, é mais criança do que todas as crianças. Quando as coisas vão mal, parece que vão de mal a pior durante certo tempo. Mas quando começam a ir bem, parece que ficam cada vez melhores. Depois de 6 semanas dessa vida feliz, chegou da Índia uma carta do pai de Diggory. O já velho tio-avô Kirk havia morrido. Pelo jeito, o pai agora estava riquíssimo. Iria aposentar-se e deixar a Índia para sempre. Morava na grande casa de campo, da qual Diggory ouviu falar a vida inteira, mas na qual jamais puseram os olhos. O casarão com armaduras estava nos canis, bosques, parreiras e montanhas lá do fundo. Diggory sentiu que seria sempre feliz. Mas devo contar para você mais 2 coisas. Polly e Diggory continuaram grandes amigos. Encontravam-se quase todas as férias na casa de campo. Foi aí que ela aprendeu a montar, a nadar, a tirar leite, a fazer bolo e a subir em montanhas. Em Nárnia, os bichos viveram em grande tranquilidade. A feiticeira não apareceu para perturbar a paz, nem nenhum outro inimigo durante centenas de anos. O rei Frank e a rainha Helena e os filhos viveram muito felizes em Nárnia.
Os meninos casaram-se com ninfas, as meninas com deuses da floresta e do rio. O poço que a feiticeira plantara sem querer brilhava noite e dia na floresta narniana. O lugar passou a chamar-se Ermo do Lampião. Quando, anos mais tarde, outra criança do nosso mundo chegou a Nárnia, numa noite de neve, a luz ainda estava acesa. Essa aventura está, de certo, muito ligada às outras que estou acabando de contar. Foi assim, o meu da maçã plantado por Diggory no quintal transformou-se numa linda árvore, crescendo no solo do nosso mundo, muito longe da voz de Aslan e do novo ar de Nárnia. Não deu frutos que fizessem reviver uma pessoa doente. Como aconteceu com a mãe de Diggory, embora suas maçãs fossem mais belas do que todas as outras da Inglaterra, incrivelmente salutares, mas não de todo mágicas. Mas dela, na sua própria seiva, a árvore, por assim dizer, nunca se esqueceu da árvore de Nárnia, a qual pertencera. Às vezes balançava-se misteriosamente, quando não havia vento soprado. Creio que nesses instantes havia altos ventos em Nárnia. De qualquer forma, viu-se mais tarde que a árvore guardava magia em sua madeira, pois quando Diggory era um homem de meia idade, o famoso professor dado a grande viagem, já proprietário da mansão dos Catterley no campo, uma grande tempestade derrubou a árvore. Como não lhe agradasse a ideia de cortá-la e aproveitar a lenha na lareira, o professor utilizou parte da madeira para fazer um guarda-roupa que foi levado para a casa de campo. Apesar de ele próprio não ser descoberto as propriedades mágicas do guarda-roupa, outra pessoa o fez. Foi esse começo de todas as idas e vindas entre Nárnia e nosso mundo, que estão contadas em todos os outros livros. Quando Diggory e seus pais foram morar na grande casa de campo, levaram tio André, pois o pai do menino dissera: devemos evitar que o velho faça alguma bobagem. E não é direito que a coitada da tia Leta carregue-o sempre nas costas. Tio André nunca mais na vida se meteu em feitiçarias. Tinha aprendido sua lição, com o correr dos anos, passou a ser mais simpático e menos egoísta, mas sempre gostou de levar as visitas à sala para contar as secretas histórias de uma dama misteriosa pertencente a uma família real estrangeira com quem ele andara as voltas pela cidade de Londres. Um demônio de temperamento, dizia ele. Mas que mulher, meu amigo, que mulher. Assim terminamos, né? Eu suponho que esse guarda-roupa aí seja o famoso guarda-roupa do segundo livro das Crônicas de Nárnia, que é o Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa. E realmente a história, no capítulo 5, né, que é fim dessa história e começo de todas as outras, realmente. Mas sinceramente queria que Diggory participasse dos próximos volumes. Mas é claro que agora não vai ter mais, né? Vai ter Edmundo, Lucy e os outros personagens. Né? Bom, foi realmente bom esse volume, eu gostei muito. Eu nunca sabia que existia esse. Pensava que o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa era o primeiro livro, mas não. É o Feiticeiro. Ai. O Sobrinho do Mago é o primeiro. Tá? Eu também já procurei filme dele, mas não achei. Então é melhor eu desistir já disso. Bom, até mais. Foi realmente bom, pô. Esse livro eu gostei demais, esse primeiro volume. Tchau. Agora é tchau de verdade, viu?